Ela é cantora, compositora, atriz e escritora. Ela dedicou a sua vida à arte de cantar e contar histórias para crianças de todas as idades. Trabalhou em teatro, cinema e televisão, conseguindo sempre destaque e grande sucesso por onde passou. Gravou 10 CDs, 2 DVDs e escreveu 14 livros infantis. Ganhadora de vários prêmios durante a sua carreira, ela é sem dúvida uma das maiores referências na arte de cantar e contar histórias da nossa cidade e de todo o Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui na nossa resenha musical a nossa querida Bia Bedran. Tudo bom, Bia? Oh, mas que beleza. Meu prazer é imenso estar aqui, Tavinho, com vocês, nesse estúdio lindo, podendo falar um pouco de nossas histórias, né? Estamos sempre juntos. Prazer é nossa nosso. Cidade. Nossa cidade maravilhosa, né? Nossa Nikit. Bia, como é que começou, vamos lá desde o início, como começou o seu amor pelas histórias infantis? Fala um pouco da sua infância e o amor pela música. Como é que foi? Pela música, né? A música era... eu morava num lugar que propiciava um ouvido para os sons da natureza. Eu morava na Estrada Froz, eu nasci praticamente ali, na Estrada Froz, no barrancão, assim, onde, depois da Curva da Morte, quem conhece Niterói sabe que tem uma curva, e uma das primeiras casas ali embaixo era a casa onde meus pais se mudaram muito para lá, e eu nasci praticamente lá. Um dia de vida já estava lá. E ali era o mar que batia na encosta. Sim. Ali eram as árvores, eram os pássaros. Praticamente pouca condução ali na Estrada Froz, em 1955. Quando eu nasci. Ali, né? Eu acho que passava... Não tinha túnel, né? Não passava um trolley ou Não sei, mas acho que passava. Acho que era mão dupla, porque não tinha túnel. Não tinha túnel. Né? Era uma estrada, a famosa Estrada Froz. Ela era interessante ali. E a gente, então, eu cresci, durante 2 anos eu fui filha única, só Guilherme Bedran nasceu só depois de 2 anos e meio. Então ali, com aquele som do mar, com a minha mãe que tocava um violãozinho básico, a minha mãe era professora, depois ela largou o jardim de infância que ela fundou na Rua Mendes Sá, e ficou durante anos com o jardim de infância Ângelos. Só que nós nascemos, aí complicou toda a vida da diretora Wanda Bedran, coitada, e ela largou o jardim de infância. Foi um dos primeiros do estado do Rio de Janeiro, se não o primeiro, que usava a arte como alfabetizadora. Mamãe alfabetizava com arte, com cinema, aquele Patê Baby, aquele preto e branco, e as crianças construindo coisas, e ela foi uma grande alfabetizadora, ela e a família também. E aí, depois, ela tocava um violão, cantava toadas, cantava "Vai, azulão, azulão, companheiro, vai ver, minha ingrata". E aí eu ali pequenininha escutava. Na hora de dormir ela contava histórias ali na beira da cama. E nesse aconchego de ouvir a voz da minha mãe, a primeira contadora de histórias da minha vida, eu aprendi a ler praticamente antes de ler. Porque eu lia o mundo, né, com essas letras. Que maravilha. A mensagem passou. Espetacular. E muito musical, mamãe muito musical. Então, logo com meus 5 anos, 6, eu já fiz uma música. Já imbuída de tanta coisa que eu escutava aqueles discos do Braguinha, João de Barro. As marchinhas, né? As marchinhas de carnaval. Na verdade, as marchinhas foram até depois. O Braguinha iniciou a carreira dele como grande produtor musical com aqueles discos coloridos, que eram assim, o cor-de-rosa era a história da Branca de Neve, o amarelo era a história da Cinderela. Ele fazia traduções das canções, né, de Walt Disney, lá dos anõezinhos também. Ele até foi amigo de Walt Disney. E Braguinha, então, chamava os narradores da Rádio Nacional e fazia aquelas narrações. E então, um Chapeuzinho Vermelho, e a música de fundo era Vila Lobos, não era... Ele narrava a história, né?
Ele narrava. Os locutores narravam. Né? Isso é vamos para lá. Isso é 1965, 64, 67. Esses discos eu ouvi assim, com 9 anos, com 8 anos, né? Pequena. E eram histórias infantis musicadas. Por isso eu me tornei. Eu tenho essa influência raiz das histórias musicadas de João de Barro para crianças, aquela coleção colorida. É uma coisa histórica isso. Nem eu tenho mais esses discos coloridos. A gente tem deficiência para fazer arquivo, né? Eu tenho. Meus arquivos... Mas eu lembro desses discos. Você tem, mas você é mais novo. Mas eu lembro, eu acho que... já vi em lugares... Chamava disquinho. Eles são coloridos, né? São coloridos, tem azul, tem cor de rosa, verde. E aí eram histórias, Gato de Botas e tal. E imagina, quando a cantora cantava, vamos supor, a música das formiguinhas. A formiguinha sabe a história da formiguinha e a cigarra? Que a formiguinha dizia, para de cantar, um dia o inverno vai chegar e você vai ficar cantando aí, não está juntando comida? Aí a cigarra respondia, mas a minha vida é cantar, é assim que tudo fica bonito. E a formiguinha, cuidado, tem que juntar comidinha, senão não tem depois. Aí a formiguinha cantava assim, 1, 2, 3, sacos de farinha, 4, 5, 6, sacos de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos seu porão. Aí a cigarra, mas eu quero cantar. Sou feliz, cigarra cantadeira, canto a vida, canto a luz. Aí a formiguinha, tem que juntar. Aí chegava no inverno, o que acontecia? Ela precisava da ajuda da formiguinha, né? Mas aí depois a gente atualizou essa fábula, porque a gente diz assim, que sem aquele canto bonito da cigarra, a formiguinha não juntaria tanta comida. Com certeza. Aí O problema é que nós somos mais cigarro do que formiga. Nós somos mais cigarro. Dá um medo essa história, né? Mas não é verdade? Cara, essa é uma influência zona minha, viu? Porque os arranjos de base para esses discos eram de Vila Lobos, era de Radamés. Eles trabalhavam, era do Mignone, do Francisco Mignone. Esses grandes maestros se juntavam e faziam os arranjos dos discos. Naquela época, dos estúdiozões com a orquestra e os narradores cantando. Era uma maravilha. E quem teve a chance, a idade que eu tenho, de poder ouvir na breve infância, né? Na breve que eu digo, passa rápido, né? Nossa infância. Eu pude ouvir nessa primeira infância esses discos, eu sei que eu me tornei uma contadora de histórias que canta por causa do Braguinha. Essa é uma influência mesmo. E por causa de minha mãe na beira da cama cantando, com aquele violão, as toadas, por causa também do som do mar da minha casa. E nossa família, quando o irmão nasceu, já estava com 2 anos e meio, 3 anos, logo comecei a criar cançõezinhas sem tocar instrumento. E com 6 anos fomos aprender flauta doce, no curso também em Niterói, da dona Ruth Jansen, uma alemã maravilhosa que ensinava nossas flautas. A gente fazia conjuntos de flautas e logo depois, em 8, 9 anos, fui aprender violão. Então, foi muito jovem aprender violão para tocar parecido com a minha mãe. Que barato, hein? Mamãe tocava 3, 4 acordes e ficava lindo. E eu queria fazer aqueles 3, 4 acordes bem, e acabei evoluindo para um pouco mais de acordes. Fui estudar música, né, a vida inteira. Que beleza, muito legal a história. Ô, Bia, e o teatro, hein? Você ficou 10 anos com o grupo Quintal, não é isso? Exatamente. Onde produziu, dirigiu, foi atriz. Conta aí um pouquinho disso. O Teatro Quintal foi, assim, um grande espetáculo, assim, que eu acho, da cidade de Niterói e do Brasil, porque nós conseguimos estrear naquela Rua General Rondon, número 15. Se você passar hoje por São Francisco, quem está assistindo a gente sabe que o saco de São Francisco chamava na época. Saiu o saco. Entrou São Francisco. E aquela Rua General Rondon,
que dá esquina com a Presidente Roosevelt, né? Que o canal, Aham. né? Sim. Ali naquela esquina situava-se o quintal e até hoje tem a casa onde mora minha tia, a irmã mais nova de mamãe. Tia Vandirce hoje está com 89 anos, era uma jovem quando o nosso quintal estreou. Eu tinha 17 para 18, minha tia devia ter 40 anos e devia ter a idade das minhas filhas atuais. E ali dentro nós construímos, o meu tio também, foi uma família que se reuniu diante da ideia, da filosofia de que a arte é fundamental e a cultura também, puxada muito pela minha mãe, pelas minhas tias, pela tia Maria de Lourdes Martini, todas falecidas, e que tinha um trabalho muito forte na cultura. Tia Maria de Lourdes, que a gente chama de Lolita, conseguiu, com o Teatro Quintal, ela ganhou o primeiro prêmio Molière, Olha. concedido a uma peça infantil, em 1975, porque o Molière, até 75, só tinha prêmio para adultos. E a Maria Clara Machado, nossa maravilhosa dramaturga, já estava com Pluft, o Fantasminha, já era uma Era um pessoa sucesso, importantíssima. Mas o júri reconheceu no nosso trabalho aqui de Niterói, pegando a barca e vindo ver a gente de barca, uma vanguarda. Nós fazíamos um teatro diferente, usando coisas que hoje em dia ficou todo mundo usando. Sucata. Eu sentava, meus primos não eram músicos, só meu irmão, Guilherme, já tocava violino, bumbo. Mas eu pegava aquela primarada toda, que era tudo mais novo que eu, a gente fazia laboratório para um tocar reco-reco, o outro tocar uma peneira com areia dentro para fazer o som do mar. Sabe, essa coisa meio hermeto que a gente ficava na porta do teatro, enquanto a criançada ia entrando, tinha aquela banda diferente. Meus primos. Tinha uma sanfoninha. Uma sanfoninha que eu botava na mão de um deles e ele ficava assim, 4 notas, 5, mas que era o que precisava para o público entrar. Mas era incrível. Cada peça tinha a sua característica. Eu até trouxe para lembrar, porque eram tantas peças. Deixa eu lembrar aqui. Eu escrevi um texto sobre meu teatro. Nós fizemos, durante esses 9, 10 anos que o teatro durou, 15 espetáculos diferentes. 15 temporadas de espetáculos diferentes. Alguns deles ganharam prêmios, muitos ganharam prêmios. Fizemos... eu ganhei um prêmio de melhor atriz com uma peça em 75 chamada Você Tem um Caleidoscópio? Fizemos uma criação coletiva. Era muito louca aquela peça, porque nossas mães, eu chamo de nossas mães, porque é tia, irmã, nossas mães todas juntas. A gente vestia aquelas malhas, pintava o rosto de um lado, de uma cor, de um lado do outro, e trabalhávamos, e muita purpurina, Era uma loucura aquela peça. Era como se fosse um caleidoscópio. A criançada entrava como se você estivesse fazendo assim e vendo tudo mudar de cor. Você que escrevia essas peças? Quem escrevia era minha mãe, dona Wanda Bedran, e tia Maria de Lourdes Martini. Maria de Lourdes, que é a tia Lolita. As duas eram as escritoras das peças. Eu era a diretora musical. Eu compunha as 50 canções que o Quintal teve. Desde a abertura. São músicas que algumas se perderam na memória, porque a memória se perde também. Muitas não estão gravadas. São mais de 50. Nossa, porque sensacional. E tá até eu hoje era lá. diretora musical. Existe a casa onde mora a titia. Existe. Não derrubaram, não virou prédio, não. Não. Em São Francisco é mais difícil, ainda tem bem. muitas árvores ainda. Que bom. Eu me lembro que para a gente construir o teatro de 200 lugares, teve que derrubar algumas árvores, que foi um sofrimento na época, mas em prol da gente construir cultura, a gente aceitou derrubar aquelas maravilhas ali. Agora já está tudo grande de novo, o Quintal já teria quase 50 anos de vida, né? Foi em 73, né, que ele estreou. Ele estreou. Merecia um registro ali.
Eu tô querendo. Pensar em fazer alguma coisa ali, uma placa, qualquer coisa para. Vamos. Ali tem que ter, né? Você está me contando uma Aqui história foi espetacular. o Teatro Quintal. Então, Não e é? eu acho, eu tenho vontade, sabe, Tavendi? Eu estou produzindo, tentando, com meus próprios recursos, e com os recursos de minha filha, que é cineasta também, e do Ícaro Salek, primo dela, que é também cineasta, e meu primo Arthur, filho de uma das tias, que também era bonequeira. Elas faziam os bonecos, né? Nós éramos os artesãos ali, todos. E eu era a artesã da música. Eu manipulava, cantava, fazia atriz e dirigia o povo. Nós queremos fazer um documentário, só que todo mundo é falecido, quase todo mundo é falecido, né? E nós temos depoimentos vivos das idosas, da minha tia Vandirce, da tia Dulce, 92 anos. Temos as duas, já deram depoimentos lindos, colocamos elas ali sentadas no teatro, no quintal da titia. No próprio local, né? Tem uma placa que tem 50 anos de vida, escrita quintal e quebradinha no L, tá lá. E a gente conseguiu depoimentos e agora a gente está pretendendo. Eu vou buscar recurso, mas não sou muito competente para buscar recurso. Eu me ocupo tanto mas com não as é minhas fácil coisas. mesmo, não, Bia. É complicado. Não sei se mas você assim, também é assim. você está dando um depoimento aqui. Olha só, já mais uma um ajuda. pedacinho, né? Para as pessoas conhecerem essa história, porque é muito rica, é muito bacana na nossa cidade, né? Então, e aqui já vai ser um depoimento que, olha que beleza, quantos vão ouvir que ali naquela rua que você passar, hoje em dia é General Rondon 181, mas era General Rondon 15. Bom, passe ali no 181, tá lá. Tá viaja lá no tempo ali que aconteceu uma coisa sensacional aqui nos anos 70. É. Muito bacana. E a gente viajou. E ali nós fomos para o Glaucio Rocha, fomos para o Glaucio Gil, nós fomos para o Festival de Teatro em Curitiba e aquela trupe, quando eu falo meu livro A Trupe, na verdade, naquela época nós éramos uma trupe de jovens filhos e netos que minha avó costurava as roupas, a minha tia-avó costurava os laços e a gente desenhava os figurinos e titia fazia a boneca que fazia assim com a cabeça e a gente se vestia parecido com boneco. Nós tínhamos uma técnica incrível que na época, muita gente depois agora usa em teatro, que o teatro não é mais tão caretinha. Teatro infantil não é a Branca de Neve, né? Não é mais assim. Teatro infantil vai falar do social, vai falar da separação. As crianças estão muito mais antenadas do mas fala da magia também, claro. A magia que não pode perder. Não pode perder. Mas a gente fazia o seguinte, minhas tias eram excelentes manipuladoras de bonecos. Todas, mãe. Então elas faziam bonecos com aquele vestidinho de chita. Você está preguiçosa, você não deve mais ficar aí. Mas por que não? Mas eu quero ficar na minha rede, deixa balançar. Quando acabava essa cena, eu saía de trás da empanada igualzinha à boneca. Ou eu ou alguma como se ela tivesse, prima. Né, gado vida ali, né? Atores humanos misturados com boneca. E a gente fazia a mesma cena. E era o máximo, né? O máximo. O teatro era arena, então todo mundo, eram 200 pessoas que cabiam ali. Todo mundo ficava muito perto da gente. Mas tinha luz, tinha uma produção. Tinha uma cantina. A cantina chamava a Casa do Sapo Guloso. A criança ia comprar balinha lá com um sapo de boca aberta. Era... Que barato. Ó. O negócio era sério, viu? Sério. Que coisa, história incrível. Adorei essa história. Bia, então aqui... Eu fiz muita música. Olha só, eu vendo aqui que de 74, 79, você trabalhou na companhia de grandes atores do teatro, que é Diniz Fati, Paulo José, Cecil Thierry, né? Benjamin Santos, Busa Grande Ferraz, Grande Otelo. Almoçamos juntos muitas vezes. Foi um sonho. Olha só, isso porque eu tive a sorte de... Diniz Fati veio me assistir. Ela estava curiosa com essa história de teatrinho numa rua de Niterói. Lá veio ela com Paulo José de barca e assistiu. Assistiu a peça, a gente ficou... Todo mundo meio assim...
foi embora, elogiou muito. E eu, na época, eu estava praticamente namorando o que seria o pai das minhas filhas, o Victor, fundador do Bloco da Palhoça. Essa década de 70, assim, foi a junção dos nossos amores, dos nossos desejos culturais. Foi quando eu conheci o Victor, em 1900, por aí. Em 75, o Quintal já tinha estreado, eu já era artista do Quintal, a Dina tinha assistido uma das peças, tinha ficado encantada. E aí ela foi e logo eu encontrei o Victor, e Victor estava entrando na produção da Mandrágora, que eles iam produzir em 75. O Paulo José, o John Nashling, o maestro, eles iam fazer. E precisava de 2 violonistas. Precisava que apresentasse a plateia, que a plateia chegasse. Queria uma violonista mulher de cabelos compridos para parecer bem renascentista, e um violonista também, que usava aquela roupa bufante, figurinos maravilhosos. E eu fiz o teste. O Vitor já estava um pouquinho de olho em mim. A gente se conheceu assim. Ele já me conheceu numa viagem que eu tinha feito de folclore. Por acaso nos encontramos lá em São Luís do Paraitinga, que eu pesquisava folclore também, ele, Ricardo Medeiros também. Quando ele me viu ali, ele falou para Dina, você quer fazer o teste com uma violonista mulher? Aí, queremos. Aí eu tocava bem violão, eu estudava violão erudito. Hoje eu não toco nada do que eu tocava, tá? Claro que se eu estudar de novo... eu sei tudo, eu sei música. Porém, eu não tenho destreza, né? Eu estudei violão clássico mesmo. E aí ele me pediu, toca essa peça aqui, John Nashling. Aí eu mostrei que eu tinha cabelo grande, né? Meu cabelo era aqui. Pronto, talentosa e bonita, pronto. Ganhou, né? Não tem como, né? Mandou ver. Papel. Aí ficamos em cartaz com a Mandrágora, e depois a Dina me chamou novamente para fazer os 6 personagens à procura de um autor, do Pirandello, no Teatro Copacabana. Isso tudo eu era do Quintal. Eu estava procurando... As coisas estavam acontecendo, uma década muito incrível, né? Eu entrando para uma faculdade que era inovadora também, musicoterapia, porque eu adorava ciências, para vocês verem, eu adorava química. No meio disso tudo, eu era do Grêmio. Luiz Antônio Melo era meu amigo lá no Abel. A gente tinha banda, fazia música. Eu não sou muito do rock and roll, mas ele me estimulava a fazer umas músicas bonitas. Eu fiz uma música bonita, Os Dois Faróis dos Seus Olhos. Eu não sei mais tocar, mas com certeza Luiz Antônio vai lembrar. E a gente, 15 anos, né, 16, eu estudava química, adorava química, não sei como. Aí fiz vestibular, passei para química no meio disso tudo. Olha. No meio de música, no meio de teatro. Me lembro até que a Dina dizia, deixa, Paulo José, essa menina mora em Niterói, estuda no fundão, deixa ela ir embora, não prende essa moça aqui nas nossas reuniões. E Paulo José, não, ela tem que saber como é difícil a vida de artista. A Dina me protegia. Aí ele dizia, não, ela tem que saber que é duro. Aí depois eu desisti de química, né? Eu falei, pai... Meu pai faleceu cedo, não me viu virar a Bia Bedran. Até então, eu nunca fui Bia Bedran, eu era Beatriz. Tudo foi Beatriz. Até tudo que você está lendo aí, eu não era Bia, não. Depois eu te digo quando surgiu a Bia. Então, vamos ver se a gente chega lá. Na década de 80 e 90... eu fiz musicoterapia. Passei por musicoterapia. Aí saí da química. Aí chegou mais... Saí da química e entrei em musicoterapia. Aí tá chegando mais perto da Bia Bedran, né? Então, na década de 80, 90, não sei, você tinha um programa na televisão. Esse foi demais. Que foi um sucesso danado, que era o Conta-Conto, né? Canta-Conto. Primeiro Canta-Conto, depois a Baleia Verde, que era ecológico. E deixa eu ver, tem outro, Lá Vem História. E Lá Vem História, na TV Cultura de São Paulo. Olha... Conta pra gente como é que foi essa experiência, que eu imagino que... Olha, a gente tem que...
conseguir não se prender, né? Assim, como era bom, e hoje é mais difícil. Não, eu sei, os tempos ficam mais difíceis, né? A idade vai chegando, você muda muito o seu olhar, muda o corpo, muda tanta coisa na gente, né? Perde As gente, fases vão né? chegando. Mas naquela época foi a fase áurea. A saída, a minha infância foi feliz, eu tive uma infância feliz, uma infância de riacho, de brincar, polícia e ladrão, me esconder, tinha sítio da vovó. Eu tive sorte, eu acho que eu tive muita sorte. Esses pais que me deram força, me levavam em programa de calouro, papai me dava a mão e dizia, vamos, Biazinha, vamos lá. Flávio Cavalcante ia lá fazia programa de calouro, me apresentava, Eliana Pittman, nossa, eu ia mesmo feliz da vida. E aí, quando chegou essa fase teatro, já estava bem amadurecida, muita experiência de ir a programas de alguém, falar sobre minha música, mostrar a música que eu fiz com 10 anos de idade. Eu tinha muita leveza, eu não tinha medo de nada. E aí chegou o tempo da TV. Quando o teatro acabou, o teatro tem um tempo, né? Tem um tempo que... Aí todo mundo cresceu, os jovens, um foi para medicina, o outro foi para lá. E aí eu cheguei na televisão porque o diretor, né? Eu tinha um diretor do programa falou, olha, eu acho que nós temos que fazer uma inovação aqui na TV. Era o Dermeval Neto que falou isso. Vamos inovar. A Xuxa já está bombando, e nem existe essa palavra bombando. A Xuxa estava no auge de programa de auditório. Ganha isso, ganha aquilo, né? Uhum. 1980 e pouco. Né? E eles queriam um programa ao contrário. Eles queriam não um anti-Xuxa, mas um ao contrário. Ao contrário do que era aquilo. Tipo, silêncios, histórias, estúdio... sem gritaria, sem concurso para ganhar voltar nada. ao mundo infantil de verdade, né? Porque não queria uma contadora de história, né? Aí pronto. chegou para mim o convite, reunião de produção, foi em 1986. Em 87, dia 15 de junho, estreou o programa. Ficou até 93, com algumas interrupções. Até 94. Aí eu fiquei sem... Eu contei mais de 250 histórias, né? Olha só. Agora, qual é o problema? Por isso a importância desse teu programa aqui. A TV Educativa do Rio, que hoje chama TV Brasil, não guardou os arquivos. Mentira. Eu tinha programa com o Grande Otelo. Eu tinha entrevista com o Grande Otelo. Eles filmavam e não guardavam? Olha só... Não foi uma TV de prezar pelos seus velhos artistas, que na época eram novos. O tempo passou, olha quanto tempo, de 87 para cá, né, de 86. As fitas, é uma TV pobre, as fitas eram reaproveitadas, na época não era digital. Muitos aproveitavam a fita. Gravava em cima. Em cima. Então, se eu quiser hoje escrever uma carta para a TV, para a EBC e dizer, olha, eu sou a Bia Bedran, apresentadora durante 7 anos do programa Canta Conto, eu gostaria de ter todos do número 1 ao 250. Eles vão dizer, hein? Tem isso aqui não. Como é que eu tenho esse arquivo? Algumas. Amigos que gravaram. Alguns a TV me concedeu há uns anos atrás, mas muitos amigos. Você vê, né? Como é que a gente não tem memória, né? Fala que o Brasil não parece... Mas é verdade, é uma loucura isso, tem que mudar, gente. Tem que mudar. Porque tem que mudar. Como é que pode uma coisa dessa? Olha quanta história, até mesmo, não somente para as crianças atuais escutarem um jeito diferente de se contar histórias, porque a gente contava com boneco, com violão. Eu lembro que você competia com a Xuxa mesmo, quer dizer, não é... Pô, a Xuxa, a TV Globo é super poderosa, mas você incomodava, que estava cantando, fazendo um programa para criança, a criançada gostava, incrível, né?
Muito E o legal. objetivo da gente, na verdade, era fazer arte e cultura mesmo. Toda a equipe do programa, na época que Fernando Barbosa Lima dirigiu a TV, todo mundo, todos os grandes diretores, até Walter Clark, que veio da Globo, também dirigiu, não o meu programa, mas a TV. Me reuni com ele, ratificou a ideia da importância de se narrar as histórias, de ter o silêncio, de ter foco na palavra, nas canções que eu fazia para cada história. Às vezes eu compunha uma coisa assim: e o vento soprou, e nada ficou, e nada ficou. Era isso. Daqui a pouco, os músicos na época, Sidney Matos, Ricardo Medeiros, Vitor Larica, mesmo eu separada já dele, com as filhas já maiorzinhas, trabalhou no meu programa. Paulão Menezes trabalhou direto no Canta Conto. A gente tinha uma pós-produção. Então, e o vento soprou, e o vento... Aí ganhava um arranjo, para poder, de repente, no final da história, entrava... Tum, tum, tum. Então, nós tínhamos um cuidado, era um trabalho, se você imagina, legal. era trabalho diário. É aquela coisa do companheiro. Isso é como rádio, né? Tipo rádio, né? Só que era na televisão. Eu lembro, eu peguei isso, minha avó ouvindo um programa, Teatro de Mistérios, eu morria de medo. Porque os sons, né? O cara falava, ele estava chegando, estava chovendo, toc, 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 toc. Não, a imaginação dá mais medo. É uma loucura. A imaginação é maior. Então essa coisa que você passa, né? O vento soprou, você está viajando, você está vendo, né? É muito legal isso. Isso a gente vai aprendendo na escola da vida mesmo, né? Porque não é todo mundo que chega e com uma frase melódica tão singela faz o outro viajar. Exatamente. Mas eu aprendi é um dom, né? a fixar, a colocar a voz naquele lugar. Você acabou de fazer aqui, eu comecei a ver o vento, estou vendo, estou ali, ó. Muito legal demais, Bia. E paralelo a isso, posso te acrescentar uma coisa? Eu fui professora do Colégio de Aplicação da UERJ, eu fiz concurso. Em 85, minha filha tinha nascido, a minha segunda filha, e eu fiquei, confesso, com um pouco de medo de ser só artista. Por quê? Meu pai faleceu, minha filha nasceu, mas eu já havia me separado do pai delas, e eu falei, eu agora estou aqui com a minha mãe, na Estrada Frois, ainda lá, vivendo na Estrada Frois. Meu irmão viveu comigo e minha mãe, nós fomos uma trupe mesmo. Guilherme Bedran tá na trupe desde sempre. E também trabalhou no Canta Conto com o Paulão, Ricardo, Vitor e Sidney Matos. Essa turma, né, é minha trupe eterna. E a trupe que vem agregando. Aí vem outros músicos. Aí eu quero fazer um trabalho, por exemplo, sobre a vida do Braguinha. Eu fiz em 2007, pelos 100 anos do João de Barro. Então, eu chamei o roteirista Nick Zarvos e chamei quais músicos? Alexandre Maionese, da flauta, chamei Tiago do bandolim, chamei Patrick Ângelo no violão, Guilherme e Paulão. Então, eles ficam. E aí vem, porque eles são os esteios, assim... Guilherme e Paulão, aquela dupla dinâmica, né? Aqueles dois fiéis escudeiros mesmo. Fiéis escudeiros. São maravilhosos. E outros músicos vêm, aí vem um sanfoneiro, daqui a pouco vou montar um show de forró. Aí chamo os zabumbeiros, chamo o sanfoneiro. Mas aí você ficou grilada, né, dessa época, você ficou um pouco receosa, você falou... Né? Eu falei que, deixa eu me perder, fiquei receosa de viver só de pedalinho e anel, né? Como é que eu vou criar minhas meninas? Eu era professora formada já, só não tinha feito concurso público. Eu me formei em 84, logo que meu pai faleceu, eu fiz licenciatura em artes, né? Com habilitação em música. E aí eu poderia dar aula no ensino médio ou no ensino fundamental. Mas eu fiquei com aquele diploma de musicoterapia e de professora, mas toda artista da cabeça aos pés. Eu não tinha minha outra vida. Eu não sabia o que era
viver. Dava aula, às vezes, particular, de música. Pegava uma aluna, uma criança que queria tocar um pouquinho, ia lá em casa, a gente fazia a escola de música Bloco da Palhoça, Vitor me ajudava. A gente teve alguns alunos importantes, que hoje em dia são médicos, e que iam lá na Froz ter aulas com a gente. E isso foi muito bom. Uma escolinha. Aí é o problema da cigarra e a formiga de novo. Aí apareceu a cigarra e a formiga de novo. Você está perfeita. Aí eu virei formiga um pouco. Aí eu falei, e agora? Bia Bedran, né? Aí já estava Bia Bedran. Aí já era Bia Bedran. Comecei a ser a Bia Bedran, um grande amigo meu. Depois que eu ganhei um dos últimos prêmios de teatro como atriz, de outras peças que eu fiz, o Kaique Boticai. Pena que todo mundo já no outro patamar, não podem ouvir o que a gente está falando, mas ouve de alguma jeito. O Kaique disse, Bia, chegou a Beatriz. Beatriz foi até os seus 35 anos, 33. Agora você é a Bia Bedran. Aí eu, é? Bia Bedran é o seu nome artístico e acabou. É Bia, é a Bia das crianças. Você vai ver como o seu nome vai ficar doce na boca das crianças. Parece que era uma profecia, porque é Bia, Bia, Bia. E a criançada gosta de botar Bia Bedran. Usam o Bedran também, mas o Bia. Bedran, né? Se fosse Beatriz Bedran não ia. Bia Bedran. E aí eu fiz o concurso público para professora de música do Colégio de Aplicação da UERJ. Passei em primeiro lugar, grávida. Estava grávida de 9 meses até eu me lembro, Elisa nasceu em fevereiro, eu fui no Rock in Rio com ela na barriga e fiz o concurso e tive a notícia que passei. Então, eu já entrei de licença, porque ela nasceu, né, dia 12 de março e as aulas começaram. Eu só comecei a dar minhas aulas de música em maio e aí a minha rotina ficou professora, 2 anos depois TV educativa, professora, e eu fui driblando. Eu posso dizer que eu sei driblar, porque eu completei 30 anos de UERJ. Olha só. De Colégio de Aplicação da UERJ, né? Sim, sim. E logo depois... E nunca deixou de ser a Bia Bedran, contadora de história, cantora. Não, eu me aposentei há 10 anos. Agora eu me dedico mais ainda à Bia, né? Porque eu não dou mais as aulas regradas, porque professor tem uma vida regrada, né? Eu atribuo muito a minha vida de educadora, de professora, funcionária pública brasileira, que eu me orgulho de dizer que fui. Eu cumpri meu papel, eu devo ter formado. Depois que eu dei aula para crianças durante 12 anos no CAP, eu fui chamada para o campus pelo reitor na época, que me chamou para eu fazer esse trabalho com as professoras, para elas aplicarem. Um trabalho de multiplicação. Então, minha carga horária foi transferida durante também 16 anos para o campus e eu comecei a dar aula, ou na faculdade de educação, com cursos paralelos, porque eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, mas eu era uma pessoa que tinha tipo um honoris causa ali de saber fazer isso, ensinar uma pessoa que nunca tocou um pandeiro a dar uma aula com pandeiro e fazer as crianças dançarem uma ciranda. Então, isso teve, para esse reitor na época, uma força muito grande. Ele disse, é assim que tem que ensinar. E toda a coordenação, aí eu fui trabalhar no Centro Cultural da UERJ com a minha carga horária. Completei meus 30 anos. Que maravilha. E estou aposentada há 9. Olha só. E aí... Nesse meio termo dessa história, surgiu o Bloco da Palhoça. Né? O Bloco da Palhoça foi antes lá, foi junto... Já foi lá antes, né? Aí eu era casada com durante isso, o bloco já rolava, né? Isso. Nós ficamos quintal e bloco. O quintal surgiu em 73 e o bloco surgiu em 77, né? Então eu era casada com Vitor, né? E Vitor e Ricardo, trouxe Ricardo Medeiros, que é meu maestro até hoje, para minha carreira solo, na minha vida. Estamos tentando lançar um álbum novo, mas vai lançar. Depois de muito tempo sem fazer música para criança, que eu andei compondo mais
para coisas específicas que me chamavam para fazer uma trilha, uma coisa assim. E um disco infantil como esses, né, que nós fizemos na Niterói Discos, tem muito tempo que eu não gravo uma canção lúdica, um disco, né? Você já está na fita de fazer uma coisa assim. Só que agora não é lançamento mais, né? Não é uma pena, né? É uma pena. Agora a gente vai falar disso aí. Mas aí foi o Vitor, 77, aí 78, 79, 80, 81. Nós gravamos, eu e o Bloco da Palhoça, mas paralelo tinha tudo aí acontecendo, o quintal também. O Bloco cantava no quintal, né? Sim, eram várias... E uma vez nós fizemos uma temporada que ganhamos prêmios, que foi no Teatro João Caetano, mas eram mais de 1.000 crianças por sessão, lá no João Caetano do Rio. O nome do show foi Bloco da Palhoça, Música para Brincar e Cantar. Foi em 1980. Esse foi um espetáculo. Eu, Guilherme, Paulão, Vitor Larica, Ricardo Medeiros, Marcos Zama, uma beleza. A gente fazia uma música tão brasileira, com os figurinos da Maria Carmen, e ocupando aquele palcão, brincando com a criançada, a plateia de 1.000 crianças, todas brincavam muito, cantavam com a gente. E música para esse conceito ficou até hoje na minha vida. Eu quero compor músicas para brincar e cantar. Eu quero que a criança, seja de que idade for, cante, brinque, dance com o corpo dela, nós tínhamos uma música chamada Brincadeira do Eco, em que a gente fazia... E a criança... A gente trabalhava a educação musical assim no meio do show. E aí fizemos o disco, que foi lançado pela Continental, um LP. E que infelizmente também... Mas ao vivo desse show, não? Ao vivo não, gravamos na Continental, pela Continental. Gravamos, foi muito bom, o disco é lindo e ficou enterrado na Continental. Acabou, né? A Continental passou para a Warner, faliu, que eu digo... Todo o arquivo da Continental foi para a Warner, e a Warner não se interessou, o bloco acabou, eu me tornei uma artista solo, não tão representativa de Bloco da Palhoça, fiquei bebedrã mesmo, né? Sim. Então, a gente sonha há anos que agora que chegou o streaming, que a criançada escute aquele LP, porque ele assim como o Quintal foi, aquele disco do Bloco, Música para Brincar e Cantar, um registro forte. Disco da pesada. Era o início da carreira de, por exemplo, Rodrigo Campelo, guitarrista. Sim. O Rodrigo, novinho, tocou lindamente uma música, a minha música final do disco, que chama Menino Me Conta. Tinha Marcelo Costa tocando cachixi. Novinho, 1980. Tinha o Céu da Boca, o grupo Céu da Boca. Lembra desse grupo Céu vocal, da né? Boca? Grupo vocal, muito bom, por sinal. Nós tivemos participações incríveis e esse disco é antológico. Tem músicas minhas e tem músicas do folclore. Aí agora conseguimos parece que a Warner vai colocar no streaming. Que maravilha, enfim. E aí a criançada vai... Eu não trouxe... Pelo menos guardaram essa história, não apagaram, né? Não, tá lá. O disco tá lá. Eles vão digitalizar. Que notícia boa. Tomara. Bia, e você também fez cinema, né? Tô sabendo, tô com cineasta aqui, ó. Família de ontem, né? Que bom. Não é? Olha, foi a surpresa da minha vida, porque faltava, né? Eu acho que faltava cinema, porque era rádio. Fiz rádio, gravava rádio com Vitor Larica. Nós tivemos um programa, eu escrevia, ele narrava, chamava Vamos Brincar. E aí fiz rádio, televisão, teatro o tempo todo, palcos, shows. E falava, puxa, falta o cinema. Até que eu sou atriz, mas uma atriz que eu confesso que eu nem gosto de dizer sou atriz, porque eu canalizo a minha maneira de atuar
Eu fiz cursos de teatro, eu tenho muita experiência de muitos cursos livres, não fiz faculdade de teatro, né? Mas eu pude trabalhar com a ideia de que eu seria uma atriz que dedicou a sua fabulação, a minha fabulação, às histórias. Então, um contador de histórias não necessariamente tem que ser um ator. Sim. Nem sempre os atores, ator mesmo que faz TV, consegue contar bem uma história, porque ele vive melhor o seu personagem. Sim, é verdade. Já eu usei a minha capacidade de interpretar coisas para ser uma contadora, onde, ao mesmo tempo que eu falo do vento que foi, mas aí o menino chegou e disse, não é possível. Ele não podia ter levado o vento, o que estava aqui. Eu não autorizei o vento a levar o meu brinquedo. Mas o vento levou. Essa passagem é meu trabalho de atriz, mas que serve à contação de histórias. Não serve a um personagem. Mas aqui você Mas fez aqui um eu fiz um personagem. personagem. Aí foi a minha grande alegria, porque Um desafio, né? nas peças de Dina, quando eu fiz essas peças todas que você falou, quando eu fiz com Vivaldino, Criado de Dois Patrões, fiz 6 personagens à procura de um ator, com Busa Ferraz, eu fazia papéis pequenos, era de atriz. Não, era atriz, não era contadora de história. Mas tudo pequeno. Tinha grandes atores fazendo os papéis e eu fazia aquelas coisinhas. Sim. Mas na Família de Ontem, o Alan Minas, ele queria que eu interpretasse aquela diretora de escola que chamava Dona Poesina. O nome é Dona Poesina. A Dona Poesina, o filme se passa em Minas Gerais, por isso também esse nome, né? A Família de Ontem, que parece que você está falando que é de ontem, de anteontem, mas o nome é de ontem mesmo. De ontem mesmo. Tá muito bonito, dá para você assistir pelo YouTube, Tá você pode YouTube? acessar A Família de Ontem, Alan Minas. E é lindo o filme, ganhou tanto prêmio. Meu papel é pequeno também, mas delicioso de fazer. Eu fiquei no set de filmagem pela primeira vez ao lado de grandes atores e que me deixaram à vontade, porque eles são atores, só atores, né? E eu fiquei feliz, porque eles abriram espaço para eu interpretar a diretora da escola de uma maneira sincera, né? Como eu estou... Fazer diretora de escola para mim nem é tão difícil, mas em cinema tudo fica mais Foi uma difícil. experiência bacana, então, né? Eu amei. Que legal. Eu fiquei muito feliz, sonhando. Tomara que aconteça novamente, porque é um outro universo. É diferente de entrar num estúdio e gravar, é diferente de entrar num estúdio de televisão. Tem o ar livre, tem uma outra equipe, a câmera do cinema, o câmera, né, o cineasta, ele... É outro mundo, né? O diretor de fotografia se posiciona. Você sabe como é diferente o cinema de cineasta vídeo. Ivan aqui, que Né, sabe Ivan? tudo isso aí, é verdade, é um mundo diferente. Eu fiquei muito feliz. Eu tô vendo aqui, ao longo da sua carreira, você escreveu 14 livros infantis, gravou 10 CDs, né, e 2 DVDs, né? Sempre mesclando canto e histórias, né? E com certeza você marcou a vida de muita gente nessa trajetória toda. Que hoje em dia eram crianças que hoje em dia cresceram, hoje em dia tem família e levam os seus filhos para ver a Bia Bedran. Tem gente, né? E deve ter histórias incríveis, né? Deve ser muito bacana isso, né? Essa sensação. É emocionante. E você acha... A pergunta é a seguinte, você acha que isso é uma missão divina? Tipo assim, você conseguir fazer esse link despertando o coração do adulto, a criança escondida que está ali, porque o adulto também vai, ele lembra, ele ficou com aquela criança, ele quer ver a Bia, aquela criança que estava lá atrás dele mesmo, né? Nossa, que pergunta linda, hein, viu? Você é o maior entrevistador que eu já tive chance de estar. Não, eu quero ouvir você falando. Tá maravilhoso. Olha... É uma bênção, sim, porque é divino. Você usou uma palavra meio assim. É divino, porque eu estou viva até agora. Eu vou fazer esse ano 67 anos de idade. Tive a chance de acompanhar essas gerações todas e, às vezes, esmoreço um pouquinho
no entusiasmo, né? Diante do mundo, né? Diante do que estamos vivendo, do que vivemos nesses 2 anos, tantas mortes, amigos que partiram. E eu esmoreço o que eu digo, mas basta dar um acorde no violão num palco e ver ali um avô, o neto e o pai desse netinho, e o pai dessa criança, juntos. Uma avó, né? 3 gerações, ou 4. E basta isso para... Que coisa bonita, eu posso cantar tudo que eu já fiz. Eu cantar, quer dizer, ainda estou aqui para fazer isso, para transmitir essa obra. Daqui a pouco serão outros, né? Porque eu vou partir e outras pessoas, a obra fica para outras pessoas transmitirem. Mas o que mais me deixa emocionada é que eu esteja aqui, né? Para ver essa transformação. Maravilhoso essa missão. Isso não tem preço, né? Tem não. Qual o preço disso aí? Não tem. É a alma, né? A gente só estamos falando de uma outra coisa, né? É outro patamar. É outro patamar, mas é muito bonito. Muito bom. Parabéns. E eu não me... Quando eu falo que eu esmoreço, mas eu não me canso, não. Eu estava, às vezes, eu não me canso de pensar que farei por muito tempo ainda esse trabalho. Claro que algumas limitações ocorrem, né? Porque a gente tem tempo, né? No ombro, né? E tem tempo nos joelhos, tem tempo, os tempos pesam, mas, assim, a alegria de poder fazer arte e de saber que a arte foi o que me nutriu. Maravilhoso. E eu acho também, Bia, assim, você concorda comigo, hoje em dia a gente tem que buscar, inclusive, na própria criança para buscar a sua essência. Porque a criança hoje em dia está ficando muito rápido, adulta, é muita informação, é muita besteira, sabe? E ela se contamina muito cedo. Então, quando a criança ela reencontra aquela... Porque, na verdade, ela sente falta da criança, né? Quando você começa a contar essas histórias e fazê-la realmente ser criança, eu acho que deve ser... É uma missão importante hoje em dia. Sim, sabe? E ela se redescobre. Isso. A criança se redescobre, poxa, eu sou criança. Eu quero brincar assim. Eu não quero ser adulta tão rápido, eu quero ser criança mesmo. Eu não quero só ficar assim. Naquele breve momento do nosso espetáculo, você sabe, um espetáculo para a infância não pode durar 2, 3 horas, não é um happening assim. Mas nós temos tempos. O livro infantil é um livro mais curto, né? Um filme para crianças, ele tem a sua característica. E um show para crianças, um espetáculo para crianças também dura no máximo 1h15. 1h e por aí. Então, a gente consegue ali fazer com que a criança revire essa terra e descubra esse adubo que faz com que ela descanse desse mundo internetico. Isso. Porque eu acho que desgasta muito a criança. Assim. Desgasta. Ela fica perturbada com excesso de sons. Você viu? A gente ouve toda hora e os sons da natureza, cadê? E na hora que um percussionista, um Paulão, sopra um apito e toca um tum, tum, tum. Crianças amadas, tum, tum, tum. Meninos, meninas, vamos cantar a beleza, um hino à natureza, agora. Pronto. Ela, boa, tô na floresta. Então é isso. É isso. É resgatar o tempo todo. E também o atual, né? No meu novo disco eu tenho um rap, um rap bem manifesto. No meu novo trabalho, chama Invenções de Bia, que eu quero lançar ainda esse ano. Só falta mixar e ajeitar o vocal, que eu não fui bem numa. Que pena. Uma música eu vou ter que refazer. Depois que a gente mixou, eu falei, dá não. Mas é nesse tema, falando sobre isso, assim? Não. Aqui eu fui mal, era a mais fácil de cantar.
que chama o Galo Aloprado. Eu moro... Galo aloprado, eu deve ser um moro- galo que te perturba, né? Ele O cara, canta em vez de toda cantar hora. às 5, canta às 3 o galo. O tempo Pô, todo. é hora, E aí cara. é tão engraçada a música, mas assim, aí essa eu tenho que refazer, mas o rap, por exemplo, eu tenho um disco muito variado. Vai ter shot, vai ter o rap, vai ter o samba, vai ter mil coisas, toada, tal. E na hora do rap eu falo muito disso, do reutilizar, reciclar, reduzir o consumo, vamos aos 3 Rs, vamos aos 3 Rs. E é bem interessante, é bem manifesto. Assim. Tem isso também, chamar a criança para uma ação. Vamos melhorar o mundo, bora agora, vamos tentar. É uma missão difícil, né? Mas eu acho que é importantíssimo ter pessoas como você para fazer isso. Obrigada. É verdade. Porque você vê, hoje em dia tem coisas que não tinha antigamente. Crianças com ansiedade, com distúrbio de pânico. É uma coisa comum hoje em dia. Pois É uma loucura. Criança, porque excesso de informação, É excesso de excesso. coisas que as crianças tem que brincar, gente. Né? Criança E fica na pra verdade, brincar e pra sobra sonhar. pouco tempo para ela sonhar e brincar no dia a dia dela atual. Seja criança rica ou Sim. no risco social, todas elas têm os seus aparelhinhos, todas elas correm atrás dessas. Talvez a rica sofra até mais, porque tanta, né, o pobre ainda, sei lá. E eu tenho Mas é convicção que nessa 1h15 só que todo mundo entra naquela caixa preta do teatro, ou entra numa praça, ou entra seja onde for, para ver o artista performar, para ela, o que ele preparou durante talvez a vida inteira, não é nem para aquele show. Eu às vezes falo, e quanto tempo você ensaiou para fazer isso? 42 anos. Mas tem os ensaios específicos, mas eu tenho certeza que essa 1h15 é tão eficiente como uma boa nutrição. Funciona como uma... Uau! Energiza e faz pensar. É claro que a criança volta rapidinho pro seu dedinho, assim, né? A criança fica assim, né? Muito, o tempo todo, né? Eu fui numa clínica, né? Numa clínica de médico, e tinha muitas crianças na clínica, sentadas. Todas elas, nenhuma estava com a mãozinha parada, ou correndo, ou com um livrinho na mão. Todas as 8 crianças, ou 10, estavam com seu celular. Mas não tem jeito. E eram crianças. Mas você sabe que uma coisa que me incomoda hoje em dia, isso é que com os vai adultos. ser, né? Com os adultos. A gente vai num show, cara, aí você tá no teatro, o teatro tá lotado. Todo mundo filmando. As pessoas não estão vendo, elas estão filmando. É uma loucura isso. Você filmar as pessoas ficam o tempo inteiro filmando, olhando para a tela. Como se for para voltar para a tela, eu fico em casa, eu fico vendo em casa no stream. Você tem que ver aquilo ali, você está participando daquele momento. É uma loucura isso, você repara. É incrível. Então, são tempos loucos, né? Mas, estamos nele. A gente está vivendo. Nós estamos nele e o que eu acho que a gente tem que fazer? Pessoas como eu, que sou da antiga, sou mais ainda da antiga, minhas filhas, né? Julieta professora, tem 41 anos, Elisa tem 37, cinema. Elas são meninas conscientes, né? Não tive netos e acho que eu trabalho para os netos dos outros, trabalho para as crianças que me rodeiam e que rodeiam o mundo, né? Eu acho que é isso, manter atento, vamos ficar atentos ao mundo, sempre pensando nisso. A poética, sem poesia, não dá. Se a gente não colocar poesia na vida de nossas crianças, poesia, uma coisa leve, uma coisa que faça com que ela se envolva, como você falou, puxa, Bia, eu vi o ventinho. Não é nada poético, o ventinho levou o que estava aqui, mas só esse levou te deixou um pouco assim. Deixar um pouco assim a criançada para ela sonhar. Exato. Porque é no devaneio diurno, é nesse devaneio, quando a criança para um pouquinho,
Você pensa que, puxa, essa criança está com problema, ela está parada, olhando assim. Não, às vezes ela está sonhando. Ela está sendo criança. É o devaneio diurno. É. Não é o sonho da noite, é o sonho do dia, que ela está olhando o formato da nuvem. Ter esse tempo. Mas esse time é que está errado, talvez. Está muito rápido as coisas. Hoje em dia é tudo muito rápido. Né? Então, eu acho que tinha que desacelerar um pouquinho para as pessoas terem esse time. Mas não é fácil, né? Mas a gente está falando uma não coisa... É fácil. Acho que qual é o papel da gente? Eu acho que principalmente o seu. Tem que ser assim, cara. O mundo não é assim, não. Por isso que vai todo mundo doente. O mundo é diferente. Vamos desacelerar. Vamos desacelerar. Vamos embora, não precisa tanta pressa, sabe? Bia, só, a gente está acabando o tempo aqui. Vamos falar um pouquinho desse disco aqui. Olha aí. Tem vários discos seus, mas vamos falar desse aqui. Vamos falar do Niterói Discos, né? Porque é um marco, é um disco histórico muito legal, né? Fala não tá bonito esse disco, lindo, gente? Essa lindo. capa não é linda? O Quintal, eu fiz especialmente... Por que chama Quintal, né? É uma homenagem ao teatro. Porque, né? Agora não precisa... Uma homenagem aonde o palco... O primeiro palco que a criança pisava... Pisa hoje em dia no play. Mas o primeiro palco era o quintal. Descalço, no pé no chão. E aí, olha só... Dona Bia que gravou Traineira Mágica, Quintal, Telefone, O Sim e o Não, Ciranda do Anel e Tudo Azul. Essas canções que estão nesse LP, né, que a capa é da Laura Bedran, minha irmã, que, aliás, fez todas as capas de todos os meus discos. Dona Árvore também. Dona Árvore. Essas saíram pela Niterói Discos. Pela Niterói Discos. Você fez 10 CDs, né? Eu tenho 10 CDs. Uma coisa... 11, agora são 11, né? Serão 11, agora 11 com invenções, né? E mais o LP do bloco fica 12, né? Aquele que eu te falei, da Música para Brincar e música Cantar. Que vai sair da Warner. Então, né, esse disco aqui marcou muito, porque todas essas canções já estão em CDs, depois que passou a fase do LP, eu coloquei-as todas num CD, né, que chama Coletânea da Bia, porque aí eu reúno canções antigas e do Quintal, e vou seguindo a minha vida. Eu não tenho mais tanta ansiedade de produzir sem parar, não. Eu estou também colocando o pé no freio. Eu quero agora resgatar canções que estão... Muitas canções até daqui desse disco, que só tem 6 músicas, eu não cantava em shows. Imagina, canções de 1991, tão bonitas. Eu tenho aqui uma canção que chama O Sim e o Não, que é uma filosofia pura, assim, é uma canção interessante que eu botei nesse disco infantil, que eu nunca cantei num palco. Aí agora eu digitalizei e coloquei pela Savala Records só a faixa. Sim. Só a faixa. Um single. Fiz um single. Eu acho que isso é permitido, né? Sim, claro. Pegar a canção. Claro. Né? E tá lá. Que o maravilha. Single do Sim ou Não. E assim eu vou espalhando minhas obras, ou pelo meus canais. Eu tenho o meu canal, que o Instagram é Bedran Bia, e o YouTube é Bia Bedran, que já contei mais de 100 histórias nesse... Meu canal tem histórias que eu contei em casa, na pandemia. Na pandemia eu resolvi ser uma sei lá, youtuber, né? Sei lá. Mas vamos ver as histórias da Bia aqui. Gente, ela me presenteou aqui com um livro. Ela não para, ela está falando, ela não para, que acabou de... A trupe. Contando a história da sua vida, Você faz parte da nossa... E você faz parte, sabia? Por isso obrigado. Que eu botei um beijo da trupe. Adorei receber. Imagina como eu te acompanhei também, toda a sua vida, com o meu irmão. Nós estamos nessa trupe. Estamos na trupe. A trupe somos todos nós. Eu fiz uma canção que chama... Logo que eu compus o livro, que eu escrevi o livro, demorou uns 2 anos escrevendo, 2 anos e meio, e depois 1 ano e meio procurando editora. Chegou a editora Viés, mas eu tenho poucos exemplares dele, fiz questão de trazer o seu. Quem sabe depois o povo não encontra, se você gostar, você faz um comentário. E eu fiz uma pequena canção que diz assim, né? A trupe segue pela estrada alaranjada de terra. A trupe segue pela estrada toda cheia de asfalto. A trupe somos todos nós,
que sabemos fazer arte pelos poros, pelos polos, pelos cantos todos do mundo. Ah, que delícia, que maravilha. Você é da trupe. Nossa, muito obrigado. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença da Bia aqui, nossa querida Bia Bedran, por nos honrar com mais uma história, só que agora a história da sua própria vida, né? Isso. E um pouco da sua trajetória de sucesso e continuar levando alegria para muita gente, que você mantenha sempre essa vontade de despertar sempre a criança que existe em cada um de nós. Muito obrigado, eu Bia. que agradeço. Eu queria terminar esse programa ouvindo você cantar Que bom. e tocar. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, querida? Obrigado. Adorei nossa dá um beijo. entrevista. Muito obrigada. Você arrasou. Querida. Que entrevista bonita e gostosa. Querida, vamos ouvir Obrigada, a Bia Bedran. tá? Obrigado, Bia. Eu vou cantar A Trupe, que é a minha mais nova canção, feita esse ano, para o meu livro, A Trupe, e para homenagear todos os músicos, todos os artistas circenses, os artistas, os contadores de histórias que fazem parte dessas trupes que iluminam o coração de todos. A trupe segue pela estrada alaranjada de terra. A trupe segue pela estrada toda preta de asfalto. A trupe somos todos nós que sabemos fazer vibrar a arte pelos poros, pelos polos, pelos cantos todos do mundo. A trupe segue pela estrada alaranjada de terra. A trupe segue pela estrada toda preta de asfalto. A trupe somos todos nós